Tem também o áudio do jogo do Sport com o Palmeiras, né, Paulo? Tem, e para isso eu gostaria de chamar a atenção que a análise do VAR, no primeiro momento, é uma análise correta. Ele está falando assim, vamos observar, ele fala assim, olha só, tem o contato que é na bola, depois tem um contato mínimo, que foi aquilo que nós descrevemos aqui, e ele arrasta o pé. Ele estava seguindo para uma interpretação diferente da tomada de decisão no campo. Aí, de repente, aí ele vai buscar o contato, vai buscar o pelo em ovo, esquece de ver a jogada como um todo e focou só no contato do pé e reforçou uma decisão errada do campo de jogo. Vamos ouvir. Vamos ouvir, então, Vamos o lá. áudio. Bora. Já coloquei dentro aí, tá? Desses 6. Jogou ataque. Cabeça. Possível do braço na troca. A bola fica com branco. Marcado o pênalti. Eu preciso checar quem joga. Ele vai calçar o pé, tá? Ele vai calçar. Ó, o toque. Ele chega a... Não, volta. Ele vai tocar na bola. Vai um pouquinho antes. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí a gente vai ter um calço. Ele falou que toma o toque, tá? Deixa até um pouquinho mais que eu quero ver esse pé que arrasta aqui no final. Deixando. Ok. Tamo na escuta. A gente tá checando. Fala isso, porque você conhece a gente. Outra coisa. Olha só, esse contato pra mim... Tem a 6 também, tá? Volta esse pra mim, viu? Porque depois que ele joga a bola e o jogador tenta prosseguir, tem um contato no pé que é mínimo. Depois ele vem arrastando a ponta do pé do chão. Quer ver Quer pela 6? gerar as câmeras? Não, ele tem... Quer ver eu pela quero 6? dividir aqui. Depois me dá em 3A aqui também, ó. 3A. Mostra 3A pra mim. Tira eles. Essa é a 3A, tá? Você quer ver pela essa não 6? tá boa, pela A 6. 6 tá aérea, tá? Tem a goal line também, se você precisar. Eu preciso... Vem frame a frame agora, que eu quero ver se ele começa... Faz o procedimento aí que a gente tá checando. Ó, ele não desliza o pé antes, tá? A gente tem, dentro da área realmente, tem o calço. E isso aqui impacta na ação dele de seguir na jogada, que sobraria pra ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado. Agora vem tá? o APP. A gente vai checar o APP. O pênalti a gente está confirmado, a gente vai checar o APP. Está confirmado. Volta um pouquinho mais. Volta um pouquinho mais. Vai lá. Um pouquinho mais. Voltando. Vamos de 7 minutos. Tá Aí, chegando aí. 45. Vamos de Cabeça 7, claramente, todos habilitados. Pode seguir. Seguindo velocidade real, tá? Vamos pro domínio, ok. Não precisa cabeça. Agora, esse domínio aqui, Vitor, não precisa ficar aí não, deixa comigo. eu quero ver se a mão do atacante de branco, se tem mão. Não, ele domina no Invertido peito. aqui. Isso. Roda a Sai, câmera. por favor, que ele já confirmou. Deixa seguir. Deixa seguir. Ele, Não, ele joga no peito. Deixa seguir. Me dá uma aberta. Dá uma Aberta. aberta. Seguindo. Ok, habilitado claramente. Deixa seguir. A bola vai voltar pra ele mesmo. Calma. Aí ele dribla e é calçado. Volta pra mim naquela imagem da alta fechada. 7 minutos. Já me deu ok, pode sair. A PP tá checado também, tá? O APP tá checado também. Só tem uma câmera só. Penal confirmado, APP checado. PC, temos um padrão muito claro estabelecido. Eu vou pegar os 2 áudios de hoje, mais o áudio da semifinal do Paulista, no pênalti, que também todo mundo que viu, 11 entre 10 pessoas, acharam que não foi pênalti. E os áudios, qual é o padrão? Naquele lance, o Vitor Roque salta, se projeta e, obviamente, que depois que ele se projeta, ele vai ter o toque com a Arboleda. Então o áudio fala, não, de fato, tem o toque, porque ele se projeta. O áudio, o VAR no Brasil, ele está procurando imagens para corroborar com a arbitragem de campo, quando a função dele deveria ser outra, corrigir erros claros. Essa orientação que está em vigor aqui no futebol brasileiro, ela vai estragar o campeonato. A gente está na 2ª rodada. Dá tempo de salvar o campeonato. Se seguir assim, a minha opinião é que vai estragar o campeonato. Eu estou exagerando? Não, você não está exagerando. Vai estragar o campeonato. E te falo mais, assim, o PC soltou aqui no comecinho do comentário dele que o árbitro de VAR, né, o responsável pelo VAR, ele começa a análise do lance corretamente. A única coisa que ele fala é que a bola não muda de direção. Para mim, a bola muda de direção porque faz com que o Veiga perca o controle da bola. Só. Então foi até a página 2 ali. Depois, né, PC, ele começa a se perder na análise dele, né? Foi isso, porque ele começa a análise. Olha, tem um toque na bola, depois tem esse contato no pé que é mínimo, em velocidade normal, é mínimo mesmo, e aí o Veiga arrasta o pé. Ou seja, é uma descrição de quem não vai marcar o pênalti, concorda? E aí
Depois, durante a revisão, aí ele escuta lá, olha, teve o contato no pé, no momento do tic-tac, como disse o Bruno Arleu. Aí ele, não, me dá a fechada. Aí ele esquece de analisar a jogada como um todo, ele não olha mais a ação, a primeira ação, que é super importante, a primeira ação do Matheus Alexandre, tocando a bola, isso para mim é importante para o árbitro fazer a leitura, porque é um toque na bola e uma sequência do movimento de quem tocou a bola. E não é um toque sutil, né? E não é um toque sutil, a bola mudou sim a direção, não tanto tinha é que foi como pro o pé pé do direito. Matheus Alexandre não tá ali durante a ação, É isso, né? é um movimento aqui continuado, não foi assim um toque na bola e depois um movimento adicional para derrubar o Veiga. Não, é um toque na bola e uma ação continuada de quem vai pisar no chão. E aí tem um contato com o Veiga, que é normal, ele tocou a bola e precisa pisar em algum lugar. Estamos com problema. E aí ele vai buscar toda uma descrição. Estamos com problema, hein? E o que aconteceu? Ele esqueceu a ação do Matheus Alexandre, esqueceu. E aí focou, me dá esse toque aqui. Quando você fecha a imagem, esquece que o Matheus Alexandre tocou na bola. Aí eu foco na imagem, o contato no pé, câmera lenta. Decisão, pênalti, muito e a bem imagem, marcado. a imagem que ele crava ali que foi pênalti, uma imagem muito longe, muito distante. Focou só no contato. Esqueceu de avaliar o todo. Exato. Eu só disse que não era para mim surpresa, porque é uma continuidade. Quantos jogos decisivos nos estaduais a gente não viu com polêmicas de arbitragem entre juiz de campo e VAR? No Rio teve, em São Paulo teve, no Rio Grande do Sul teve. Então, assim, para mim é a continuação do processo. São os mesmos árbitros que estão no VAR, sem a questão do treinamento, como disse o PC. Então, para mim, não é surpresa nenhuma. A surpresa foi na primeira rodada a gente não ter tido erro. Com uma orientação muito ruim, assim, eu entendo que urge mudar essa orientação, cara. Senão, hein, Felipe, estamos com um problemão, cara. É só um absurdo. Realmente fico muito triste porque eu passei muito por isso quando era jogador de futebol. E, assim, é toda uma semana de trabalho jogado fora, né? Você imagina o Sport Recife, que precisava desse ponto, que era importante para eles. O próprio Cruzeiro. Então, assim, é algo descabível que está acontecendo. E quando você vai ao protocolo, lá é muito claro dizendo o seguinte, o ponto de contato você verifica em câmera lenta. Põe a câmera lenta da expulsão lá do jogador do Cruzeiro e agora no pênalti. Vamos usar a câmera lenta para ver se teve o contato. Ok, teve o contato. Agora, coloque em play, coloque em velocidade normal, porque o jogo é em velocidade normal, o jogo não é em câmera lenta. Só que quando você vai avaliar na câmera lenta, na velocidade reduzida, muitas vezes o VAR fala, 50%, 75%, é a velocidade ali da imagem. Aí tudo vira pouco. Acharam que no ano passado o VAR estava mudando muito a decisão de campo e aí foram para o outro excesso esse ano. Na metade do campeonato. E eu insisto, o VAR não tem que se preocupar se vai entrar pouco ou muito, ele tem que entrar o necessário. Corrigir o erro claro. Tem que entrar o necessário, cara. Esse é o critério. O Sport teve 3 pênaltis marcados já nesse campeonato em 2 rodadas. Há quem sustente a tese que nenhum deles foi de verdade. Mas o que importa é o pênalti hoje que vai dar a vitória ao Palmeiras. Esse foi o primeiro. Não, vamos buscar os dois de hoje. Pênalti, Esse foi? Esse, na minha opinião, foi pênalti. Pra mim também. Logo no começo logo no primeiro lance, eu já vi que foi pênalti. O zagueiro chega completamente atrasado, né, PC? Ele tem um agarrão. Desculpa, PC, se eu tô invadindo a tua área aí. É que eu tô chegando na firma agora, né, pai? Nossa. Calma, né, PC? Aqui a gente chegando na firma, opinião, debate, fica à vontade. Mas o primeiro pênalti claríssimo, né, PC? Sem discussão, né? Concordo. Eu entendo que a marcação foi correta, sim. A ação do Chico no Lopes teve impacto, ele agarra o Lopes, inclusive a aplicação do cartão amarelo, porque assim não configurou uma situação clara e manifesta de gol, porque a bola ainda estava viajando, o Lopes ainda não tinha o domínio da bola, porque senão o Chico teria que ser expulso, então o amarelo foi bem aplicado e o pênalti, na minha avaliação, bem marcado, porque é uma ação com impacto que impede ali o movimento do Lopes, entendo como pênalti bem marcado. Aí não tem que discutir, não. E bobo, né? Pênalti bobo. Esse aí eu não discuto, não. O Sport teve um pênalti marcado a favor do São Paulo na primeira rodada, que o Caleri desperdiçou. Teve esse, que o Flaco converteu, abrindo o placar, o Sport vai empatar. E aí num lance, que esse sim é o lance debatido do jogo, né? Todo mundo concordou que esse aqui foi pênalti, né? O Alexandre é uma ação que é na bola, olha só, ele toca na bola e depois ele não tem um movimento adicional para derrubar o Veiga. Ali a continuidade de quem tocou na bola, claramente na bola. Depois tem um contato com o Veiga, mas não teve assim uma ação adicional com força suficiente
para causar impacto naquela queda do Veiga. E na imagem fechada, a gente olha só como o Veiga arrasta o pé. O toque, ó, claramente na bola, só bola. Depois tem um contato ali, que é a ação ainda de quem tocou na bola. Olha como o Veiga, olha só. Ele deixa de correr, ele dobra o joelho, arrasta o pé. A reação do Veiga é de quem perdeu a bola. Que não vai chegar de mais. quem tentou driblar o adversário e não conseguiu, perdeu a bola. Pode ver, ó, que ele fica até surpreso. Ele fica até surpreso com a marcação do pênalti. Você falou do pênalti, Rizek, do São Paulo, que foi em cima do Luciano. Foi até discutido aquele pênalti lá no Morumbi, que o Calera errou contra o Sport. E essa reação do Veiga, pra mim, é muito clara. Ele tenta o drible, ele não consegue, porque tem o toque do adversário, e aí ele fica surpreso com a marcação da penalidade. O próprio Vitor Roque, também que tá do lado, ele vai tentar pegar a bola. Ele vai embora. Agora, é bom dizer, pegando o gancho do próprio Rizek falou antes, que o Veiga não tem nada a ver com isso, não. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, não. Ele fez ali que se eu tivesse sentido um vento passar do lado, eu teria caído também. Basta o árbitro dar o pênalti ou não. De fato, o erro foi do árbitro. Eu queria voltar só à questão da recomendação, que hoje a gente está vendo o VAR sempre buscar um ângulo, uma imagem que possa corroborar a arbitragem do campo. E eu tenho muito medo de, no áudio, ouvir isso. Tem o contato no pé do Veiga. Não tem. Claro, futebol é um jogo de contato. O contato tem que ser avaliado. Não, se tem o contato aqui, a imagem mostrou que tem o contato, você viu, tá tudo certo. E que é o que não pode acontecer. É o que não pode, porque você não pode avaliar, por isso que nos treinamentos, e por isso precisa treinar no campo repetidas vezes, porque a FIFA fala muito sobre o conhecimento do jogo, o entendimento do jogo, e essa é a ação do Matheus Alexandre, é uma ação que é na bola. Muito provavelmente o Bruno Arleu pode ter visto aquele toque na sequência e na divulgação do áudio, estou com você, vai aparecer ali o VAR referendando a decisão de campo, mas a questão é que você não pode ficar preso só à imagem ou ao contato, você tem que fazer a leitura da jogada como um todo. E a leitura para mim é muito clara, é um toque que é absolutamente na bola e mesmo com esse contato no Veiga, lembra muito o pênalti do Vitor Roque, da final da semifinal do Paulista. Nem lembro teve isso aí, o contato com o Arboleda, e o fato de ter o contato não significa que a decisão foi claramente errada. Para mim, esse lance, mesmo com o mínimo contato no Veiga, é um erro claro e óbvio. O VAR tinha que interferir, tinha que chamar para mudar essa decisão. E uma curiosidade, o Palmeiras teve muitos pênaltis marcados nos últimos jogos, foram 6 pênaltis marcados nos últimos 5 jogos. O fato de ele estar variando, então hoje foi o Veiga não bateu o pênalti hoje. Não, ele sofre o pênalti, o Piquerez que bate. O fato do Palmeiras estar variando é por causa disso, assim, para não ficar muito manjado, ter sempre o mesmo batedor, de um time que tá batendo muito pênalti? Tem que o batedor oficial é o Veiga. Sim. Mas o Veiga ele perdeu um jogo super importante como foi. E o Piquerez depois vem em seguida, faz o gol de pênalti. Na estreia da Libertadores. Exatamente, faz o gol de pênalti. Então acho que assim, seguiu o Piquerez mais por causa do momento. E confiança. O Veiga no próximo. Achei que pudesse ser assim para não ficar muito manjado. O time que tá batendo muito pênalti. Eu acho que tem uma falta de confiança do Veiga aí. Exato. Que é natural, isso acontece. O jogador tem essa oscilação. E o Veiga agora não tá no momento legal. Isso aconteceu comigo. Eu batia muito pênalti. Principalmente quando eu jogava na Turquia. Você fazia gol de pênalti. Eu perdi o primeiro pênalti, minha confiança foi embora. No Brasil, os últimos 4 que eu bati, perdi os 4. A ponto da minha mulher falar comigo, você não bate mais pênalti, que eu tô sofrendo demais. Cara, temos uma competição. Felipe Melo e Paulo Nunes, cara. Eu não sabia dessa informação, A minha esposa falou, não bate mais errou os 4. Não, mas o Felipe ainda fez alguns, o Paulo Nunes nunca fez. Você foi variando? O primeiro fui no Palmeiras. Eu fui bater no Palmeiras lá, tinha uma poça d'água, eu pulei antes, bati no alto. Aí depois as 2 foi no Mundial. Inclusive, uma foi no Mundial, com o Palmeiras também, e uma foi na pré-Libertadores com o Fluminense. A do Fluminense eu já sabia. Eu fui por conta e falei assim, o cara perdeu, o outro fez, perdeu, foi na minha vez. Vou perder também. Eu falei assim, vai dar ruim. Aí o Roberto ligou pra mim e falou assim, não bate mais, pelo amor de Deus, eu tô sofrendo demais. Você tinha um canto preferido pra bater pênalti, Felipe? Eu ficava olhando o goleiro, é por isso, porque eu ficava olhando o goleiro. Você não ia decidir, eu vou bater ali? Quando eu perdi a minha confiança, eu só batia só no meu canto esquerdo, no canto direito do goleiro. Sim. Eu cruzava. Então, assim, já tinha perdido a confiança e ia embora. Aí você isolou. Complicado demais isolar.